Um membro do meu time nunca usou Cloud Code e tá tirando onda, tá conseguindo gerar muito resultado. Então preste atenção nesse vídeo de empresário para empresário. Vou te mostrar o que é que você pode fazer sem precisar de complexidade, escrever linha de código. Direto estou falando com você, você vai falar com a IA e reproduzir grandes resultados. E eu quero trazer 3 casos reais. Um caso de um SDR, um de um relatório de marketing, onboarding e alguns critérios de entrada para você utilizar isso na sua operação. Então, antes de a gente usar isso no cloud, qualquer uma das coisas que precisava passava por mim. E ainda que tivesse processos, a gente sabe que o mercado digital ele envolve mentes estratégicas e por envolver mentes estratégicas, acaba sempre que tem que voltar na liderança para ver as coisas. E aí a gente tenta N8N, Zapier, Make para criar automações para deixar as coisas mais simples, mas sempre que o processo mudava, tudo reconfigurava, quando a gente trocava uma ferramenta, quando a gente trocava um sistema. Só que com o nosso amigo agora Cloud Code, a pessoa não precisa ser muito inteligente para usar ele, ela só precisa falar os comandos certos, descrever em português o que a pessoa precisa fazer e o fluxo agêntico que o Cloud faz já deixa tudo de letra, tá? Então eu tô te falando isso não só por mim, mas porque faço parte do grupo do Alex Hormozzi, sou um dos poucos brasileiros que está lá e já conseguimos gerar muitos milhões de resultados para os nossos mentorados. Então esse é um relato de alguém que vive o dia a dia de uma empresa de mentorias milionária e eu quero trazer isso para você aqui. Então vamos embora. O primeiro caso que você pode estar aplicando hoje na sua mentoria, no seu processo, na sua empresa, é follow-up de leads, tá? Então vamos pegar aqui o primeiro caso desse SDR, que ele só tem formação em vendas, não tem muitas vezes uma formação técnica extensa, ou sabe mesmo mexer com tecnologia. Isso ajudou muito a criar 3 horas ali, tirar 3 horas de follow-up na semana para passar 15 minutos. Então vamos supor que hoje na sua planilha de leads, você sempre registra no seu CRM todas as coisas que você faz em relação aos leads que você tem. Então você vai lá, pegar e jogar esse prompt aqui, ó. Você vai pedir para o seu SDR jogar esse prompt no Cloud Code. Então você vai vir aqui no Cloud e falar, ó, cria um arquivo.cloud na minha pasta com o contexto que você precisa para me ajudar. E aí você vai pedir para ele explicar o que faz, onde é que ele trabalha, a voz da empresa, como fala e todos os referenciais que para a gente vão fazer toda a diferença no processo, o nosso SDR vai usar para conseguir performar. Então vai criar pastas, vai criar todas as coisas e já deixar organizado. Você pede para o seu SDR gerar isso. E qual que é a previsibilidade que a gente pode estar esperando? Primeiro é que essa pessoa consiga gerar mensagens personalizadas por lead pronta para envio. Qualquer coisa que ele não gosta, ele já pede para alterar todas de uma vez. Exemplo, uma coisa que a gente faz aqui nas nossas mensagens, a gente aplica uma técnica do Jeremy Mine que é o NEPQ, que é o Neuro Emotional Persuasive Questions. E aí, todos os scripts eles têm esse toque de NEPQ. Dito isso, quando a pessoa passa para o próximo passo, eu venho aqui e coloco aqui. A mensagem ficou parecida com o template, reescreva com NEPQ. Então, eu consigo colocar nessa planilha que todos os Instagrams, ele usa essa extensão aqui que eu recomendo você instalar, que é o Playwright CLI, e também tem o Playwright MCP, então vou botar aqui Playwright MCP, aqui uma extensão do Chrome. Então você vai e baixa ou Playwright CLI ou Playwright MCP, faz a instalação dele, principalmente ali no Chrome. Então instala esses dois e aí ele vai dar show de bola de como é que você faz. Ele consegue entrar no Instagram, avalia ali as coisas e cria essas mensagens personalizadas. Então, ao invés de tu depender do entendimento de mundo do teu SDR, tu faz isso. E isso gera muito mais personalização, já que esse é um dos grandes fatores que geram conversão. Então, esse é o primeiro caso que você pode fazer e auxiliar e acelerar. Obviamente que hoje ainda precisa do toque de vendas, o toque humano, principalmente quando a gente está falando de vendas de alto valor. Mas isso daqui já dá uma grande mão na roda e auxilia demais o processo a acelerar. Segundo caso aqui é um relatório de marketing, tá? Então, como é que a gente faz essa parte aqui do relatório de marketing? A gente vai lá no Cloud, configura as fontes aqui e manda assim, ó. Vou te passar as 3 fontes de dados que eu uso para gerar relatório de performance. De onde vem? Isso, o nome da fonte, a planilha, exemplo, a API do Instagram, a API do Meta, a API do YouTube, o nome e a fonte que tem. Com isso ele vai gerar um dashboard, alguma coisa para facilitar essa visualização. Matheus, como é que tu usa isso na tua operação? Vou te dar um exemplo aqui real do nosso tráfego quando ele roda. Então, exemplo, hoje está rodando campanha de atração de seguidores, ele já gastou R$ 21. Eu posso perguntar aqui quanto é que ele tem gerado de resultado direto no Cloud. Não preciso ficar tentando quebrar a cabeça. Vou aqui perguntar para ele quantos seguidores já gerou, ele vai me passar também. Mas
uma vez segue esse prompt que eu coloquei aqui, printa a tela e usa ele. E aí, sempre quando chega no final da semana, a gente coloca aqui, gere o relatório da semana com tudo aquilo que você viu. As fontes, os scripts, a comparação com a semana anterior, a comparação entre as métricas, se uma métrica saiu do eixo, se uma métrica foi muito boa e merece acelerar, não inventar números, se algo estiver errado, você sinaliza. E isso vai virando uma rotina, inclusive você pode vir aqui configurar para ser uma rotina, tá? Então, dentro dessa rotina, né, aqui não está aparecendo, vocês vão ver que aqui tem algumas rotinas que a gente já estabelece por aqui, beleza? Então, sugiro você fazer isso para relatórios de marketing. E isso, se você hoje tem um gestor de tráfego, vai acabar auxiliando o gestor de tráfego. E aqui, mais uma vez, isso vai descer muito tempo, porque a pessoa tinha que ir lá na BM do Facebook, procurar na mão cada coisa, preencher. Isso não perdeu valor, mas agora a gente ganha mais tempo em análise, tá? Então, a gente utiliza essas fontes, então cada fonte de marketing que você tem, você consegue colocar aqui, cria um template para o seu relatório e vai repetindo isso na sua operação. Então, mais uma vez, esse é o caso 2, marketing relatório. Isso vai ser um relatório formatado pronto para o seu cliente, tanto para o seu mentorado, quanto para, se você está fazendo ali, para o seu time, tanto o seu time para você. Caso algo não saia bom, você por voz ou você escrito, você pede para ele corrigir e aí ele faz. Então você consegue tanto fazer manualmente ou ali naquele botão de rotina que eu lhe mostrei. Ambos os casos são funcionais. Esse é o caso número 2. Caso número 3 é onboarding. Então, assim que o aluno chega, o que é que vai acabar acontecendo? A gente tem que mandar contrato, a gente tem que fazer teste não sei o que, o onboarding, e procurar na agenda o horário que cabe para os dois. Isso tudo pode ser muito mais automatizado. Por exemplo, esse aluno, ele pagou, a partir do momento que ele pagou, você envia o contato para, por exemplo, um grupo, e esse grupo ele manda o formulário, ele manda isso, ele manda isso. Respondeu o formulário, ele dá check. Respondeu não sei o que, ele dá check. E só a partir do momento que ele fez todas as coisas, ele consegue agendar um horário com vocês e é liberado as coisas na plataforma para ele. Então, aqui tem um prompt que você consegue fazer isso daí. Mais uma vez, olha o prompt, printa na tela. Vou te editar o processo de onboarding aluno novo. São as etapas para cada uma, salve em scripts, onboarding e mensagem. O que essa etapa faz, o que precisa acontecer antes, o que ela usa, o que ela produz, quando está pronta. Vou descrever as 11 etapas agora em ordem. E aí você vai falando para ele essas etapas para que colete mais eficiência. E até uma sugestão que eu dou é, pergunte para ele se alguma etapa pode ser retirada ou encurtada, porque isso vai trazer mais eficiência para o seu processo de onboarding. Tá? Então, antigamente era 4 horas por semana para acabar com isso, hoje é 15 minutos, 20 minutos. Né? Se eu for botar um onboard mesmo, de fato, 1 hora. Então, a gente vai, ao invés de quebrar toda a cabeça, fazendo todas aquelas coisas, esses dados já vêm pré-formatados junto com a IA. E a gente tem um novo aluno cadastrado, um checklist prontinho para ele. Resultado, as 11 etapas são executadas, nada passa do eixo, porque só avança conforme vai sendo executado. Qualquer coisa que sair do eixo, a gente consegue implementar esse passo a passo em português, sem mistério. Quebrou? Ele descreve o erro, você já ajusta junto com a inteligência artificial, tá? Então esse aqui é o exemplo, e aí você cria uma automação, por exemplo, com isso aqui, já com esse prompt. Um aluno novo entrou, você já sabe, nome, e-mail, WhatsApp, produto comprado, execute o processo de script onboarding das etapas do produto X. Então, liste o que você vai fazer em cada etapa, indique quais etapas precisam da aprovação, indique aqui, todo esse processo já está bem configurado, já está certinho, tá? E quando o processo quebra, você vem também, mais uma vez, sem mistério, e fala assim, ó, a etapa N quebrou, erro que apareceu, não tente arrumar de imediato. Identifica o erro, me explica por que aconteceu e sugira a correção. E ele vai sugerir uma correção, dizer, corrige lá. Você vai dizer, corrija você. Você vai corrigir isso aqui. E aí corrige o erro para você conseguir fazer isso direitinho. Então, critérios de entrada para você estar utilizando isso, tá? Então, você consegue explicar o processo em português, então você vai ver que a necessidade de processo é muito grande. Se você não tem processo, vai ser muito difícil você ter uma boa execução. Vantagem de dev, então agora a gente tem 5%, não 100%. Dev é caro, e domina o processo externo, né? O processo melhor com o dev, então ele vai ter um resultado melhor. Porque ainda que o dev venha e tenha habilidades técnicas, ele não entende tão bem a sua empresa. Ele vai ter que levar um tempo de rampagem até entender. Esse tempo de rampagem é muito menor do que se você criar um processo e explicar para o Cloud direitinho. Então, se sim, você consegue criar um processo, se ele é replicável, o Cloud ele vai fazer muito bem. Isso aqui não é uma barreira técnica, é uma barreira de descrição. E se alguma coisa saiu do eixo, por favor, fala para ele. Assim, não se desespera. A inteligência artificial ela é boa o suficiente para conseguir ajustar isso, tá? Então, aqui, mais uma vez, 3 casos práticos para você otimizar a vida do seu time. E aí, como esse livro aqui, maravilhoso, né, o
The Effective Executive, do Peter Drucker, que é um dos pais da administração, fala: a sua função como fundador, a sua função como liderança é contribuir para a vida do seu time. Então, se você está olhando atividades que o seu time está fazendo e não está dando certo, tente contribuir. Busque contribuir, trazer eficiência com IA, e você vai ver o quão beneficiado você vai ser dos resultados que eles vão gerar só porque você fez o dever de casa junto com a inteligência artificial. Espero que esse vídeo tenha sido bom. Se inscreva no canal, e se você quiser trabalhar isso ao vivo em uma imersão de 2 dias, vê aqui o primeiro link da descrição e vê quando é a próxima imersão que a gente vai ter para você participar junto conosco, e a gente se vê lá. Aquele grandíssimo abraço. Tchau, tchau.